Olá, pessoal! Meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática e hoje nós vamos continuar a estudar as operações com os números inteiros. Só que nós vamos ver hoje subtração. Vamos começar? Subtração de números inteiros. Até agora, todas as subtrações com números naturais que você efetuou tinham o primeiro termo. Olha, minuendo, maior ou igual ao segundo termo, subtraindo. O que isso quer dizer? Está falando aqui, olha, que quando a gente estava estudando os números naturais, a gente não sabe que, por exemplo, 7 menos 2 igual está aqui, olha, que é igual a 5. Esse termo é chamado de minuendo, esse segundo aqui de subtraindo, e aqui o resultado de resto ou diferença. O que está falando aqui no enunciado, o que quer dizer, é que nos números naturais, o minuendo, ele é maior ou igual ao subtraindo. Por quê? Porque o resultado tem que ser um número positivo para pertencer ao conjunto dos números naturais. E é esse exemplo aqui que a gente está vendo, olha, 7 menos 2 é igual a 5. O resultado tem que ser positivo para pertencer a esse conjunto aqui dos números naturais. 6 menos 3, 3. E 4 menos 4, 0. Então, olha, ele era maior, o minuendo, ou igual, tá? Agora, nos números inteiros, nós vamos ver, né, que o sinal pode ser negativo. Então, vamos ver aqui, ó, algumas subtrações, continuando ainda sobre os números naturais. Algumas subtrações não eram possíveis no conjunto dos números naturais. Por exemplo, 2 menos 5. Olha, aqui o minuendo é menor do que o subtraindo. Então, o resultado aqui, 2 menos 5, esse 2 aqui está sem o sinal, mas a gente sabe que quando não tem um sinal na frente do 2, existe um mais aqui, tá? Resolvendo mais 2 menos 5 é igual a quanto? Sinais diferentes, eu vou subtrair 5 menos 2, 3, e vai permanecer o sinal do maior número aqui, de valor absoluto, que é o menos. Ó, qual que é maior? O 5 ou 2? É o 5. Então, eu vou dar o sinal do 5, que é menos 3. Então, como o resultado aqui é negativo, ele já não é possível mais aqui no conjunto dos números naturais. Ele não pertence a esse conjunto dos números naturais. Aí que nós vamos começar com os números inteiros, né? No conjunto Z, os números inteiros, ele é representado por essa letra aqui, Z. Então, no conjunto Z, é possível efetuar a subtração, pois a diferença entre dois números inteiros é sempre um número inteiro. Como assim? Olha, aqui, olha, 2 menos 5, que é igual a menos 3, ele não pertence ao conjunto dos números naturais, mas ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Por quê? Qual é o conjunto dos números inteiros? São todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, em diante, mas tem também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, ó, 3 menos 10. Aqui mostrou, né, que representando 3 menos 10, 3, o sinal dele é positivo. Menos, para eu tirar esse 10 aqui. Vou mostrar aqui para vocês, olha, que eu com esse sinal negativo, eu modifico o meu 10 aqui que está dentro do parêntese. Toda vez que eu tiver aqui, ó, mais 3, menos, mais 10... Presta atenção, eu vou repetir esse mais 3. E aqui, olha, quando o sinal é negativo, ele modifica o sinal que está aqui dentro do parêntese. Então, se aqui é positivo, vai passar a ser negativo.
E aqui, olha, é o que nós vamos resolver, ó, mais 3 menos 10, eu vou, sinais diferentes, eu vou subtrair, 7 menos 3, 10 menos 3, 7. E qual que é maior, 10 ou 3? É o 10, então o sinal do 10 é negativo, então aqui é menos 7. E aqui também está mostrando, olha, aqui mais 3 mais menos 10, olha o que que nós vimos. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Mais 3 mais menos 10, se aqui o sinal é positivo, ele vai permanecer, olha, aqui estava um parêntese aqui. Vamos tirar primeiro do parêntese. Mais 3, ó, se aqui está positivo, nós vamos manter aqui esse sinal do parêntese, então vai ficar menos 10. Então, novamente, 10 menos 3, 7. E vou dar o sinal do maior número aqui, ó. 10 ou de 3? De 10. Então, qual que é o sinal do 10? Negativo. Então, a resposta é menos 7. Mostrando aqui que tem essas duas situações, que todas as duas chegam no mesmo resultado, que é o menos 7. Assim, da mesma forma que nós mostramos no exemplo anterior, está mostrando que mais 13 menos mais 2 é igual a mais 13 mais menos 2. E que todos os dois chegam no mesmo resultado, que é mais 11. Agora, vejamos outros exemplos de subtrações não possíveis no conjunto dos números naturais e possíveis no conjunto dos números inteiros. Então, olha bem, 40 menos 50. Olha aqui. Gente, mais 40, igual eu falei, não tem um sinal aqui, ele é positivo. Mais 40 menos 50. Sinais diferentes, eu vou diminuir, vou subtrair. Então, 50 menos 40, nós sabemos que é 10. É 10. Agora, qual que é o sinal aqui? Qual que é maior? É 50 ou é o 40? É o 50. E qual o sinal que está acompanhando o 50? Esse sinalzinho aqui negativo. Então, a minha resposta aqui é menos 10. Está falando que esse menos 10, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, mas não pertence ao conjunto dos números naturais. Porque o conjunto dos números naturais não entram os números negativos. E no conjunto dos números inteiros, os números negativos pertencem ao conjunto dos números inteiros. Aqui, 12 menos 20 menos 8. Ó, mais 12 menos 20. Vou apagar aqui, gente, que eu achei que ficou um pouco embolado aqui. Então, olha, mais 12 menos 20, sinais diferentes, vou fazer a subtração. Quanto que é 20 menos 12? É 8, né? 8. E aqui, ó, qual o número que é maior? 20 ou 12? É o 20. Qual que é o sinal do 20? Negativo. Então, aqui a resposta é menos 8. E aqui, mais um exemplo aqui, que é 1 menos 100. 1 menos 100, sinais contrários, eu vou subtrair, 100 menos 1, 99, e o número maior aqui é 100 ou é 1? É o 100, e o sinal do 100 é negativo, então a minha resposta também é negativa, que é menos 99. Agora nós vamos ver alguns exemplos, tá? Analisa a situação a seguir. Para determinar a variação de temperatura em um local, em um determinado período de tempo, vamos fazer, ó, temperatura máxima menos a temperatura mínima. Observe o quadro com a temperatura máxima e a temperatura mínima de 3 cidades. Então, eu tenho essas 3 cidades aqui, ó, A, B e C.
em um mesmo dia, tá? Então, pegaram um dia, um determinado dia, e analisaram a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, essa cidade A aqui, a temperatura mínima foi -5 nesse dia, e a temperatura máxima foi de +1. Olha, temperatura mínima, a palavra mínima quer dizer menor. E a temperatura máxima, a palavra máxima quer dizer maior, tá? Na cidade B, a temperatura mínima +2 naquele dia. E a temperatura máxima +7. E a cidade C, a temperatura mínima naquele dia -6 e a temperatura máxima -2. Então, utilizando esses dados aqui, nós vamos responder algumas questões, tá? Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente representou como se fosse um termômetro. E nós vamos analisar aqui essa temperatura máxima e mínima, essa variação. A partir do quadro, né, nós vamos descobrir a variação de temperatura em cada cidade. Então, nós vimos lá que nós vamos utilizar a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, presta atenção. Aqui está o zero. Nós vimos que tudo que está acima do zero, para cima, é positivo. E tudo que está abaixo do zero é negativo. Então, aqui é maior, quanto, né, tiver aqui em relação ao zero, aqui vai ser maior. E aqui vai ser menor. Então, olha bem, para a cidade A, nós temos a temperatura mínima, a menor temperatura naquele dia, -5, e a temperatura máxima de +1, que foi a maior temperatura nesse dia. Então, aqui está o zero, então aqui nós temos o 1. A temperatura máxima está aqui. E a temperatura mínima está aqui. Se você olhar aqui, for analisar nesse termômetro aqui, né, nessa reta aqui, vamos ver, olha, a variação, olha, de 1 até -5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa variação aqui foi de 6. Agora, vamos resolver aqui, utilizando esses números. Eu tenho que +1, menos, nós não vimos que a temperatura máxima menos a temperatura mínima? Menos, +1, menos. Menos quanto? Qual que foi a temperatura mínima? -5. Agora, desculpa aí, gente. Agora nós vamos resolver. Como? Eu tiro o parêntese, tá? Eu vou tirar esse parêntese. Vou apagar aqui, porque tá ficando embolado. Vou resolver aqui em cima. Então, olha, +1, eu vou tirar o parêntese, vai ficar 1, +1, menos... Olha, eu tenho um menos aqui, ele modifica o sinal do meu parêntese, então vai ficar, se é -5, vai ficar mais 5, que vai ser quanto? 1 mais 5, mais 6. Então, essa variação aqui foi de +6. Mostrando a cidade B, eu vou ver que a variação... Olha, a temperatura mínima é +2 e a temperatura máxima +7. Olha aqui, olha, analisando aqui, olha. Eu vou olhar, ó, 2, ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu resolvendo aqui, olha, essa variação, olha, +7, eu vou tirar aqui o parêntese, vai ficar +7. Se o sinal está negativo aqui, eu vou modificar o sinal do meu parêntese, que vai ficar -2. E +7 menos 2 é igual a +5. Então, na cidade B, a variação foi de +5. E na cidade C, a temperatura máxima
menos 2, a maior temperatura foi menos 2 e a temperatura mínima, a menor temperatura foi menos 6. Olha bem, menos 6, ele é menor que menos 2, porque olha, aqui olha, quem está mais distante do zero? Olha o zero aqui, ó. Quem está mais distante do zero? É o menos 2 ou o menos 6? É o menos 6. Então, ele é menor que menos 2. Então, a temperatura menos 6 é bem mais fria do que menos 2. Aqui a variação, olha, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4. Resolvendo aqui, olha, menos 2 eu vou tirar o parêntese. O menos aqui antes do parêntese, ele modifica o sinal do parêntese, que vai ficar mais 6, né, que era menos 6, passou a ser mais 6. E mais 6 menos 2, sinais diferentes, 6 menos 2 é igual a 4. E o sinal do maior número aqui, que é o 6, o sinal dele é positivo. Então, aqui a variação na cidade B foi de mais 4. Tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula. E para acessar nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva no canal do YouTube SMED-GV. Tchau, tchau!